Capítulo 868, inacessível tradução. Do Koan Revisão. Ed Padrim. Todos achavam que, porque o ancião da boa fortuna estava chegando ao fim de sua vida, se ele realmente lutar com o imperador divino Situa-Otian, então seria desconhecido quem sairia vitorioso. Nenhum deles imaginou que o ancião da boa fortuna enviaria o imperador divino Situa-Otian para trás com apenas um único golpe. Eles estavam simplesmente em níveis completamente diferentes. Como isso poderia ser possível? Em um barco espiritual, Shang Weiqian ficou sem falas por um longo tempo. Estava dentro de suas expectativas que Situa-Otian teria obtido a linhagem sanguínea de um demônio gigante ancestral e crescido exponencialmente mais forte. Como um nobre imperador do reino divino, sua força certamente estava classificada entre os 5 primeiros do continente da queda do céu, então deve haver algumas cartas que ele conseguiu manter escondidas até este momento. Mas aquele Situa-Otian, na verdade, nem sequer teve força para resistir ao ataque do ancião da boa fortuna. Poderia o imperador divino do reino divino das 9 fornalhas e o grande tio imperial do reino divino da forja sublime ter essa força? Essa é a força de uma potência próxima de ser a mais alta sob os céus? Todos os artistas marciais presentes não puderam deixar de pensar nisso. Dizia-se que milhares de anos atrás, o ancião da boa fortuna lutara contra o imperador divino do reino divino das 9 fornalhas e o forçou a um empate. Embora isso fosse apenas um boato, onde existia fumaça sempre significava que havia fogo. Tinha que haver um pouco de verdade nisso. Para todos, isso significava que o ancião da boa fortuna e o imperador divino do reino divino das 9 fornalhas estavam em pé de igualdade. Agora que milhares de anos se passaram, o ancião da boa fortuna deveria ter se tornado mais fraco do que o imperador divino do reino divino das 9 fornalhas. Afinal, ele era muito mais velho do que ele para começar. Mas como este poderia ser o resultado? Talvez o ancião da boa fortuna tenha tido um avanço nesses últimos milhares de anos. Se o imperador divino do reino divino das 9 fornalhas e o grande tio imperial do reino divino da forja sublime não avançaram em sua força, então eles podem não ser mais páreos do ancião da boa fortuna. O Shang Weiqian silenciosamente murmurou. Essa era uma explicação que alguém acharia difícil de aceitar. De acordo com o senso comum, o momento mais fácil para um artista marcial crescer era quando eles eram jovens. Esta era a época em que o fogo de suas vidas era mais exuberante. Quanto maior o tempo de vida de um artista marcial, mais tempo eles permaneceriam em sua fase mais jovem. Por exemplo, um artista marcial nas etapas da destruição da vida ainda seria considerado jovem até que atingissem os 100 anos de idade. Por isso, se não chegassem ao reino mar divino quando chegassem àquele ponto de idade, só poderiam contar com ajuda externa e chances de sorte. Uma vez que um artista marcial atingisse a maturidade, seu cultivo só cresceria no ritmo de um caracol. Mas essa também era a época em que a força de combate de um artista marcial estava no auge. Por exemplo, a atual força de combate de Situa-Otian alcançara o ponto mais alto de sua vida. O fato é que era apenas extremamente difícil para ele aumentar seu cultivo. Caso contrário, se ele fosse capaz de dar outro passo para frente, ele se tornaria um personagem no mesmo nível que o imperador divino do reino divino das 9 fornalhas. Depois disso, seria a velhice. Este era um período em que sua força de combate e cultivo quase nunca aumentaria. Um velho ancião supremo do reino mar divino, no máximo, seria capaz de fazer alguns pequenos avanços nos aspectos relacionados à vontade e à alma. Mas com relação a todo o resto, eles começariam a declinar ao longo dos anos. Então, como poderia o ancião da boa fortuna ter feito tal progresso? Ele deve ter algum segredo em seu corpo. Apesar de Shang Weiqian acreditar que as leis do tempo eram capazes de prolongar a vida de um artista marcial, ele não acreditava que fosse um tempo tão exagerado como 4 a 5 mil anos. O que ele achou ainda mais inacreditável era que as leis do tempo eram capazes de reverter temporariamente a idade de um artista marcial por tempo suficiente para que eles pudessem fazer outro avanço. Assim, isso deixou apenas 2 possibilidades. A primeira era que o ancião da boa fortuna havia encontrado alguma grande chance de sorte que ele não conseguia imaginar.
E o segundo era que o ancião da boa fortuna havia superado o imperador divino do reino divino das 9 fornalhas desde o início, mas ele estava escondendo sua força até agora. As chances de a segunda possibilidade ser verdadeira não eram muito grandes. Embora o ancião da boa fortuna tivesse vivido escondido do mundo nestes últimos milhares de anos, no passado ele também tinha sido um personagem glorioso do continente. Simplesmente não havia razão para ele ter escondido tal força até agora. A primeira possibilidade era muito mais provável. Onde poderia o ancião da boa fortuna ter encontrado uma chance tão boa? Foi no Mar dos Milagres. Como Shang Weiqian pensou nisso, seu coração se agitou. Como seria se ele mesmo conseguisse uma chance de sorte tão boa? Bang! A grande e distante montanha explodiu e o Situaotian saiu rapidamente do caos criado pelas pedras em colapso. Embora ele tivesse atingido as costas e ficou extremamente envergonhado e confuso, ele não sofreu muitos danos. Seus braços manchados devido ao sangue estavam se regenerando rapidamente, não deixando nada além de algumas cicatrizes leves neste momento. Esta era a característica mais poderosa da linhagem de demônios gigantes: capacidade de recuperação. Segundo as lendas, os demônios gigantes ancestrais tinham um corpo imortal, capaz de regenerar seus membros à vontade. Em termos de capacidade de recuperação, a linhagem dos demônios gigantes excedia o portão da cura. No entanto, a regeneração das feridas exigia uma enorme quantidade de verdadeira essência. Assim, a linhagem dos demônios gigantes era muito, mas muito inferior ao portão da cura em termos de resistência. Conforme Situaotian olhou para o ancião da boa fortuna, seu rosto estava repleto de pânico e desânimo. Embora ele ainda tivesse um terceiro movimento mais forte, ele sabia que era impossível para ele igualar o ataque do ancião da boa fortuna de agora a pouco. Talvez o ancião da boa fortuna pudesse ser mais fraco que o imperador Shakya do passado, mas nessa época não havia ninguém que pudesse rivalizar com ele. Nem mesmo o imperador divino do reino divino das 9 fornalhas e o grande tio imperial do reino divino da forja sublime provavelmente não eram páreos. Exatamente onde esse velhote se deparou com sua chance de sorte. Ele não acreditava que o ancião da boa fortuna foi capaz de fazer outro avanço ao mesmo tempo em que inverteu temporariamente sua idade. Além disso, as leis do tempo que ele exibiu ultrapassavam em muito a compreensão do continente da queda do céu. Não importa o quão talentoso o ancião da boa fortuna fosse com relação às leis do tempo e do espaço, era impossível para ele alcançar este ponto sem nenhuma herança anterior. Situaotian encarou o ancião da boa fortuna por um longo período de tempo e depois falou 2 palavras. Eu admito. Situaoyui vai ficar no clã abandonado por Deus por 3 anos, e tudo o que eu devo a Lilanjan será entregue aqui dentro do mês. Quanto à alabarda sanguinária da grande desolação e a proteção do coração da armadura do imperador demônio, Lin Lanjan pode escolher qualquer um que ele goste. Situaotian olhou para Li Ming. Neste ponto, seu corpo ainda se assemelhava ao de um demônio gigante. Apenas um olhar era o suficiente para abalar a mente de alguém devido ao medo. O que você quer? Li Ming pensou por um momento e depois disse sem hesitar: a alabarda sanguinária da grande desolação. A proteção do coração da armadura do imperador demônio era, sem dúvida, uma opção tentadora, mas Li Ming sempre acreditou que a melhor defesa era um bom ataque. A lança longa sem nome em suas mãos era apenas uma lança padrão da cidade secular da Fênix. Embora fosse extremamente durável, o poder era um pouco deficiente. Se ele tivesse a alabarda sanguinária da grande desolação, então mesmo que ele não usasse a arte da alabarda da grande desolação, mas com sua força de mais de 1 milhão de jins, sua verdadeira essência, assim como seu espírito de batalha de nível prata, tudo seria derramado naquela alabarda. Então poderia-se imaginar o poder aterrorizante se ele atacasse alguém. Com a alabarda sanguinária da grande desolação, a força abrangente de combate de Li Ming aumentaria novamente. Quanto à proteção do coração da armadura do imperador demônio, mesmo que seu poder defensivo aumentasse novamente, ele ainda morreria se fosse derrotado por uma potência do reino mar divino e muito menos seria capaz de lutar com eles. Bom. Então eu espero que você não seja amaldiçoado até a morte.
Situa-Otian bufou friamente, seu coração se contorcendo o tempo todo. Dentro de todo o reino divino de Azura, esse era o único verdadeiro artefato de grau santo. Os dois restantes eram apenas artefatos de grau quase santo. Quanto a confiar na maldição da alabarda sanguinária da grande desolação para matar Li Ming, Situa-Otian não tinha muita esperança que isso acontecesse. A vida de Li Ming era extremamente tenaz. Seu destino tinha sido repetidamente acumulado ao derrotar os talentos superiores de sua época, bem como de passar por inúmeras situações de vida ou morte. Seria extremamente difícil destruir o seu destino. No futuro, Li Ming provavelmente se tornaria um personagem que superaria até mesmo o Imperador Demônio. Querer confiar na maldição da alabarda de guerra do Imperador Demônio para matá-lo era inútil. A alabarda sanguinária da grande desolação soltou um longo som agudo enquanto saía do caos e voou para a mão de Li Ming. Por um breve momento, Li Ming sentiu como se estivesse segurando uma cadeia inteira de montanhas e seus pés afundaram no chão. Se ele não usasse o poder dos 8 portões internos escondidos, então ele realmente não seria capaz de levantá-la. Ela deve ter pelo menos 700 a 800 mil jins. Um artista marcial normalmente tem que usar uma enorme quantidade de verdadeira essência para criar o seu movimento. Não será fácil para eu mexê-la com apenas minha força física. Li Ming teve que usar sua habilidade de voo para se impedir de afundar no chão. Então, ele agarrou a alabarda sanguinária da grande desolação e voou no ar. Esta era verdadeiramente uma arma digna de ser chamada de alabarda mais ameaçadora do mundo. Agradeço a Senhor por essa grande graciosidade. Li Ming segurou o punho em seu peito enquanto se curvava em direção ao ancião da boa fortuna e entalhou esse favor em sua mente. O ancião da boa fortuna sorriu levemente. Em algum momento desconhecido, ele já havia restaurado sua aparência para sua original aparência de idoso. Embora ele parecesse sábio e extraordinário, havia realmente emitido o leve sentimento de alguém que havia atingido o fim de sua vida. Mas agora, ninguém pensava isso. Os eventos que ocorreram agora eram simplesmente chocantes demais. O pequeno amigo Lin Lanjan não precisa ser tão educado. O velho permanecerá nesse reino dimensional por mais alguns dias. Nós vamos conversar sobre isso mais detalhadamente. Conversar mais detalhadamente. Ao ouvir isso, todos os artistas marciais presentes ficaram atordoados. O que o ancião da boa fortuna planejava discutir com Li Ming? Senhor Boa Fortuna, você realmente planeja aceitá-lo como um discípulo? A fada Baixo Feng perguntou como uma transmissão de som de verdadeira essência. O ancião da boa fortuna não tinha inimizade ou rancor com o reino divino de Azura e simplesmente não havia qualquer razão para ele mirar em Situa-Otian. No entanto, ele havia agido para derrotar Situa-Otian, a fim de ajudar Li Ming. Se isso fosse conquistar Li Ming, simplesmente não havia necessidade disso, porque o ancião da boa fortuna sempre vagou livremente pelo mundo como uma garça selvagem e não pertencia a nenhuma influência. Sua força provavelmente superou a do Imperador Divino do Reino Divino das 9 Fornalhas, então simplesmente não havia necessidade de fazer isso. Então, para ele fazer isso, a única possibilidade era que em seu coração tivesse decidido a aceitar um discípulo. Ah, pequena Shui, eu já disse que o velho eu não posso ensinar nada ao pequeno amigo Lin Lanjan. Quanto a aceitá-lo como discípulo, talvez eu não possa me permitir isso. Esta já era a segunda vez que o ancião da boa fortuna dizia algo semelhante. Ele não estava sendo humilde, mas realmente achava que não podia ensinar muito a Li Ming. Então por que você fez tudo isso hoje? A fada Baixo Feng não pôde deixar de perguntar. Ah, ancião da boa fortuna sorriu, mas não respondeu. Ele obviamente não queria dizer muito mais. Fada Baixo Feng só podia suprimir as questões que ardiam em sua mente. Os artistas marciais do reino divino de Azura partiram, deixando para trás apenas Situa-Otian. Eles logo mandariam uma potência do reino mar divino para protegê-la. Situa-Otian não se atreveu a deixar para trás Situa-Oxi. Quem sabia exatamente que tipo de catástrofe ela iria provocar. Mas os outros heróis da região central do continente da Queda do Céu não saíram.
Em vez disso, eles permaneceram dentro do reino dimensional, mesmo quando parecia que mais e mais pessoas estavam se reunindo. Isso foi por causa de Li Ming. O atual Li Ming poderia ser chamado de inacessível, com respeito absoluto. Depois de derrotar Situ Yaoyue, Li Ming superou sua maior crise. Seu futuro agora era brilhante e glorioso. Mesmo que fosse inútil conquistar Li Ming, todos ainda desejavam formar boas relações com ele. Por um tempo, a residência de Li Ming estava agitada. Todas as influências vieram para cumprimentá-lo e Li Ming aceitou todos sem rejeitar. Houve até mesmo grandes influências, por exemplo, a família Shang do Reino Divino da Forja Sublime e o clã Bai do Reino Divino das Nove Fornalhas. Havia ainda muitas potências do Reino Mar Divino, como Shang Weitian e Fada Bai Shui Feng, que pessoalmente fizeram uma visita. Li Ming cumprimentou todos eles com Shibai. Quando essas grandes influências visitaram, também trouxeram muitos presentes para a reunião com Li Ming. A maioria desses presentes eram materiais celestiais e pílulas raras. Somados, foram pelo menos 3 ou 4 milhões de pedras de essência espiritual. Apenas o próprio Yang Yun deu a Li Ming a quantia de 800 mil pedras de essência espiritual. Junto com as 2 pílulas da transformação divina de antes, isso era um presente de mais de 1 milhão de pedras de essência espiritual. Yang Yun, Li Ming olhou para os muitos tesouros à sua frente e pensou por um momento. Yang Yun lhe deu uma quantia ridícula, mas Li Ming sempre sentiu que não era tão simples assim formar boas relações com ele. Yang Yun pensou que ele iria se juntar ao reino divino das Nove Fornalhas,